Olá, o meu nome é Paulo Cogos e eu vou falar sobre os rolezinhos, entre mil aspas. Para começar, o nome está errado. Rolezinho significa dar um passeio. O que está acontecendo não é um passeio, é invasão de propriedade privada. É um ato criminoso e violento e que deve ser combatido. Chamar isso de rolezinho é novilíngue, é manipulação da linguagem com finalidades políticas. Se fosse simplesmente um bando de arruaceiros invadindo o shopping, era só botar pra fora debaixo de porrada e acabou, não precisava nem falar sobre isso. O problema, o que tem de grave, é o que está acontecendo por trás dos rolezinhos, os bastidores, e aí eu faço esse vídeo como um alerta. Vamos começar pelos aspectos éticos, que é por onde eu sempre começo, porque é o que define o que deve ser feito. O que é um shopping? É propriedade privada, da mesma forma que uma residência. E, numa propriedade privada, o dono tem o direito de decidir quem entra e quem não entra, e acabou. Fim. Os contratualistas, socialistas, comunistas, relativistas, toda essa corja coletivista, vão tentar refutar isso com a falácia do interesse público. Pois bem, não existe interesse público. Somente os indivíduos têm interesses. E o interesse do dono do shopping é lucrar. Quanto mais gente, melhor. Coloque-se no lugar dele. O que você quer para o seu shopping? Mais gente lá dentro gastando dinheiro para aumentar o seu lucro. Se o dono do shopping for minimamente razoável, ele jamais vai incorrer em baboseiras segregacionistas como racismo, homofobia, classismo, né? Essas bobagens coletivistas que são típicas da esquerda, né? Porque se ele fizer isso, ele vai à falência. E tem que ir à falência mesmo. Não gosto de racista, homofóbico, essas porcarias. Mas isso não ocorre. A não ser em casos isolados de incompetência ou de babaquice mesmo. Ninguém no Brasil é barrado por ter cara de pobre num shopping, por pertencer a essa ou aquela etnia. Isso não existe. Isso é propaganda enganosa da esquerda e que a imprensa, a verdadeira prostituta do governo totalitário, fica espalhando para vocês. Simplesmente esses arruaceiros do rolezinho espantam os clientes, espantam os lojistas, diminuem os lucros do shopping e com toda a razão o dono do shopping não os quer lá dentro. Se eu fosse dono do shopping eu também não ia querer, diminui o lucro. E o lucro é um direito natural. Acabou, é propriedade privada. Se nós abrirmos esse precedente, nós vamos perder toda a nossa liberdade e toda a nossa propriedade. E como disse Ludwig von Mises, a propriedade privada está intimamente relacionada ao grau de civilização de uma sociedade. Mas parece que o Brasil não tem nem propriedade privada e nem civilização. Dizer que o que está acontecendo é por causa de racismo e classismo dos empresários é uma covardia, uma mentira, um golpe baixo. Porque é a esquerda que é racista. São eles que fazem coisas como cotas, como ações afirmativas, e que ao longo da história tantas vezes perseguiram várias minorias étnicas. Karl Marx e o Che Guevara, os ídolos desses idiotas, eram racistas, odiavam negros, eram homofóbicos. Agora, olha isso aqui. O de cima é um empresário. Ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. O de baixo é um político, um parasita, que passa o dia inteiro pensando em como espolhar o setor produtivo da sociedade. Você vai acreditar em quem? Quem fica pensando em luta de classe, em ódio racial, 24 horas por dia, é o político. O empresário não tem tempo para isso. Ele tem que trabalhar para pagar as contas. Vejam como os fatos refutam os discursos de ódio covardes e falaciosos da esquerda de que os donos do shopping, os empresários odeiam o pobre. Olha essa notícia. O shopping promovendo casamentos grátis para as pessoas de baixa renda que não podem pagar por um casamento. E lembremos, elas não podem pagar por causa dos impostos e regulações estatais. A iniciativa privada ajuda o pobre. Quem atrapalha é o Estado, principalmente o Estado de esquerda. Para entender os rolezinhos, nós temos que entender a esquerda, que é um movimento político que utiliza de falácias, mentiras, contradições, confusão mental, distorção dos fatos, perversão da ética e da moral para implantar as agendas políticas mais nefastas e totalitárias, inclusive o nazismo e o stalinismo. E eles querem fazer isso aqui no Brasil. O Foro de São Paulo, do qual o PT faz parte, eles querem implantar aqui a União das Repúblicas Socialistas Latinas. E os rolezinhos, por incrível que pareça para muitas pessoas, é uma pequena parte dessa estratégia, que tem como um dos seus inspiradores Antônio Gramsci, que escreveu Os Cadernos do Cárcere, que estabeleceu um verdadeiro manual estratégico para a implantação paulatina do socialismo totalitário, o socialismo fabiano. Essa estratégia inclui a destruição da economia, a destruição do capital, para a geração de um verdadeiro caos. Combinada, é claro, com a disseminação de discórdia, de cisânia, dividir a sociedade para conquistar. E, portanto, a luta de classes. Essa estratégia gramsciana coloca a luta de classes como uma finalidade em si própria.
acima da natureza absoluta da ética, justamente com o objetivo de gerar um caos, para que desse caos emerja um Estado totalitário mais forte que o anterior. Essa estratégia é descrita por David Rockefeller, que é um dos piores bandidos que existem, nas memórias dele. E ele fala, você gera o caos, gera o conflito, e as próprias pessoas desesperadas vão pedir por um Estado totalitário, por uma nova ordem mundial, como ele fala. E o PT quer implantar uma nova ordem, um super Estado totalitário aqui no Brasil. A luta de classes faz parte, e os rolezinhos, obviamente, baseados em mentiras, baseados em falsas acusações. A origem dos rolezinhos é nojenta, é abjeta. Ela começou com um arrastão no shopping Itaquera, um shopping voltado para a população de baixa renda, com um baile funk no estacionamento desse shopping, que é um espaço privado, e que resultou em várias ocorrências de furto. A desculpa esfarrapada e mentirosa da esquerda é que não, eles querem que o pobre também tenha acesso aos templos de luxo do consumo, dos coxinha, da classe média fascista. Bom, eles começam fazendo um arrastão num shopping voltado para baixa renda. O shopping Campo Limpo e Tatuapé, também voltados para baixa renda, por sorte conseguiram uma liminar proibindo os rolezinhos até fevereiro. Mas eles também têm esses shoppings como alvo. Se eles querem que o pobre tenha condições de consumir produtos de luxo, e eu quero que tenha mesmo, teria que ter capitalismo para os pobres, como diz o Diogo Costa. Teria que acabar com tudo quanto é protecionismo, imposto, regulação, lei trabalhista, parar com toda essa frescura contratualista e deixar o livre mercado rolar, que é a única maneira de aumentar o nível de vida dos pobres. Mas não é aterrorizando os lojistas, os empresários, aterrorizando quem gera emprego, fazendo o comércio fechar, perdendo receita, perdendo lucro que seria reinvestido em capital, que aumentaria a produtividade, essa a grande responsável pelo aumento dos salários e do padrão de vida dos pobres, que se vai conseguir o nobre objetivo de fazer com que o pobre tenha mais acesso a bens de luxo. Só que aumentar o padrão de vida dos pobres nunca foi o objetivo da esquerda. O objetivo deles é, pura e simplesmente, poder. Sempre aconteceu isso ao longo da história. Estude o passado para prever o futuro, já dizia Confúcio. E tem um segundo objetivo deles também, que é simplesmente roubo. Roubo. Aí nós podemos estabelecer um paralelo assustador entre o processo político que levou Hitler ao poder e o que o PT está fazendo com o Brasil. E não é exagero comparar os rolezinhos com a Noite dos Cristais, o Kristallnacht. Como disse o Flávio Morgenstern, os coxinhas e reaças da época eram os judeus. Os nazistas inventavam as piores mentiras a respeito deles. Eles são os responsáveis pelo fracasso da Alemanha. Eles estão destruindo o caráter nacional. Da mesma forma que hoje se diz que o capitalismo e a classe média reaça, fascista, é o responsável pela pobreza, pela exploração dos pobres. Mesma ladainha. O historiador Hans Mommsen relata que o grande objetivo dos Gauleiters, que eram lideranças regionais do partido nazista, ao fazer os pogroms e outras perseguições contra os judeus, era simples. Era roubo, expropriação da propriedade deles. E é isso que está ocorrendo no Brasil. Eles querem roubar a propriedade. Como disse o Rodrigo Constantino, o que está por trás dos rolezinhos é o manto da inveja. É gente de mau caráter querendo roubar. E assim como os Gauleiters eram lideranças, existem aqui também as lideranças dos rolezinhos. Como se rolezinho fosse para ter liderança, né? Se fosse um bando de arruaceiro, para que teria isso? É porque existe uma agenda política por trás. E essas lideranças dos rolezinhos se reuniram com o Haddad. E da mesma forma, o que tinha por trás dos rolezinhos alemães, como o da Noite dos Cristais, era a agenda do Partido Nacional Socialista. Para implantar o quê? O regime nazista. A Noite dos Cristais teve a participação dos Gauleiters, da SA e da SS, que eram os rolezeiros da época. E o interessante é que, assim como Hitler, o PT tece pesadas críticas ao capitalismo, ao livre mercado, à liberdade econômica. A estratégia de ambos passa por uma politização da sociedade, embora elas tenham sido diferentes. No contexto histórico do nazismo, eles tinham saído da Primeira Guerra Mundial, derrotados, humilhados pelo Tratado de Versalhes. Tinha havido a crise econômica lá em 29, eles colocaram a culpa no capitalismo, não é. Tinha a disputa entre o nacional-socialismo e o internacional-socialismo da União Soviética. Já a do PT aqui no Brasil, o contexto histórico é outro. E a estratégia é aquilo que o meu amigo João Paulo Carvalho falou, num artigo dele, que é a politização do cotidiano, do dia a dia.
A politização do cotidiano nada mais é do que a relativização dos direitos de vida, liberdade e propriedade para agradar de forma imediatista vários grupos, vários construtos sociais que a esquerda cria para dividir a sociedade, de forma a gerar caos, de forma a gerar uma guerra de todos contra todos, que caracteriza a democracia. E assim o Estado se sobressai, cada vez mais forte, cada vez mais totalitário, e o indivíduo cada vez mais esmagado debaixo de tudo isso, com seus direitos cada vez mais cerceados. E justamente a agenda do PT fala exatamente isso. A democracia tem para o PT um valor estratégico. Para nós, ela é, a um só tempo, meio e fim, instrumento de transformação e meta a ser alcançada. Este texto está no 7º Encontro Nacional do PT, em 1991. E eles falam outras coisas também. Eles falam coisas ainda mais assustadoras. Aqui. Pode-se dizer, sem indevido triunfalismo, que tal pedagogia política, baseada na autoeducação das massas por meio de sua participação civil, revelou-se no geral acertada. Reeducação das massas. Olha o perigo disso. Agora, vocês querem saber o que o Hitler falou mais ou menos sobre o mesmo tema? Numa tradução livre, o tamanho da mentira é um fator decisivo para sua credibilidade, pois as vastas massas da nação estão nas profundezas do seu coração mais facilmente enganadas e manipuladas do que consciente ou intencionalmente más. A simplicidade primitiva das suas mentes permite que ela seja uma presa mais fácil por uma grande mentira do que por uma pequena mentira. Porque eles mesmos são, mais frequentemente, propensos a contar pequenas mentiras e se envergonhariam de contar uma grande mentira. Resumindo, o Hitler fala que as massas são mais facilmente iludidas por grandes mentiras. E é aquilo que o PT quer dizer com reeducação das massas. Contar grandes mentiras para elas, para que elas sirvam como massa de manobra para suas agendas políticas nefastas. A questão da luta de classes gramsciana, por exemplo, agenda petista. A esquerda conta essa grande mentira para os pobres, de que o capital explora o trabalhador, de que o rico explora os pobres, toda essa ladainha, essas falácias econômicas que já foram exaustivamente refutadas pelos economistas sérios. Eles falam então que a vida é mais importante do que a propriedade, realmente é, e que os ricos estão sugando a vida dos pobres. Acontece que a luta de classes gramsciana é justamente pregar o roubo, o fim dos direitos de propriedade, através de violência. Ou seja, a esquerda está colocando a propriedade, e não a propriedade honesta, e sim a propriedade roubada, acima da vida, acima da ética. Essa é a reeducação das massas a qual o PT se refere. Uma manipulação baseada em falácias econômicas, mentiras e falsas acusações. Numa democracia, é isso. É a regra da turba manipulada por uma elite de enganadores e manipuladores inescrupulosos. E como disse brilhantemente o Ortega y Gasset, a massa vai esmagar debaixo dela tudo aquilo que é diferente, excelente, individual, qualificado, seleto. Essa é a reeducação das massas petistas. É a destruição do pensamento independente individual. É a destruição da ética. Nós estamos montando aqui no Brasil um império do crime, onde a criminalidade é cultuada. Isso acontece em todos os governos de esquerda. Olha o que aconteceu no Uruguai, com José Mujica, que era um país seguro, agora está cheio de assalto à residência. Igual aqui no Guarujá, né? Olha o que aconteceu na Venezuela, daqueles canalhas do Chávez e do Maduro. A ex-Miss Venezuela foi brutalmente assassinada por facínoras, junto com o marido. A filhinha dela de 5 anos foi ferida. E nós estamos caminhando para isso aqui, na União das Repúblicas Socialistas Latinas. Em meio a tudo isso, os shopping centers eram um dos últimos redutos onde o cidadão paulistano podia ter alguma relativa segurança. Tinha assalto a joalherias, né? Mas sendo um espaço privado, fechado, era um dos últimos lugares, um dos últimos refúgios de paz do cidadão paulistano, seja lá de que classe social for, a renda, isso nunca importou. Os pobres, os ricos sempre foram para lá para ter alguma paz. Porque a polícia, um monopólio socialista da segurança, não faz, não quer e não tem condição de fazer um serviço. Inclusive, eles agora se recusaram a proteger os shoppings contra os rolezinhos. Agora os shoppings dependem da segurança privada, que por causa das leis estatais, estão impedidas de ter armas, e equipamentos e procedimentos melhores para conter esses arruaceiros. É isso que está acontecendo. Nós estamos sem nenhuma defesa. Nós não temos mais nada na cidade de São Paulo, a não ser IPTU para pagar. Mas e agora? O que vai ser do Brasil? Vamos ver.
A petista, que é ministra da Igualdade Racial, cujo nome eu não me dignei a decorar, disse que medo de rolezinho é reação de branco. Ou seja, o ódio racial, que nunca foi um problema endêmico do Brasil, está sendo incitado pela ministra da Igualdade Racial, como não podia deixar de ser. No livro 1984, o Ministério da Paz cuida de promover a guerra. Né? Já o vice-secretário da presidência, ou secretário da presidência, não sei que tipo de parasita que é, o Gilberto Carvalho, disse o seguinte: acabou a possibilidade de termos espaços privados. Isso vai chegar na sua casa, no seu corpo, até que chegue aqui a Cuba, que você não pode sair, a Alemanha Oriental. É isso que o Brasil vai se transformar. Eles falam em direito de ir e vir. Não existe direito de ir e vir na propriedade privada dos outros. Ninguém tem o direito de ir e vir na sua casa, a não sei que você autorize, e o mesmo vale para shoppings, para qualquer tipo de propriedade privada. Agora, sabe o que mais vai acontecer no Brasil? O fim da liberdade de expressão. A jornalista Laura Capriglione falou que esses maloqueiros deviam ser proibidos de entrar no shopping, e eu concordo com ela. Aí um dos blogueiros mais cancerígenos do Brasil, que é o Leonardo Sakamoto, falou que, por falar essa frase, a jornalista devia ser proibida de andar solta por aí. É bem típico de comunista, inimigo da liberdade de expressão, inimigo de todas as liberdades, principalmente a de expressão, porque tem medo dela, tem medo da verdade. E sabe o que mais que o Sakamoto fala? Que isso mostra para os ricos e para os coxinhas da classe média uma realidade que eles não conhecem, que os shoppings ficam oferecendo uma falsa sensação de segurança, que isso agora vai mostrar que não é assim, da mesma forma que armas oferecem uma falsa sensação de segurança. Mentira! Armas te protegem. E o shopping tinha uma segurança antes de ter esse apoio ideológico a esse crime que são os rolezinhos. Sakamoto e a esquerda e todos trabalham com a política das mentiras. Isso lembra o Andrew Jackson, que expulsou os índios das terras deles, falando que eles estavam infelizes com o homem branco e que esse crime, essa política criminosa de expulsar os índios era bom para eles, era uma política generosa. É assim que funciona. É assim que vai ser o Brasil. Minha recomendação: compre uma arma, se defenda. Eu não me lembro quem disse que se os guetos judeus tivessem armas, o Hitler teria sido uma nota de rodapé num livro sobre a história da República de Weimar. Compre uma arma. E se você puder, vá embora daqui. Vai para um lugar onde tem livre mercado. Isso aqui vai virar uma ditadura comunista totalitária. Vai para onde tem livre mercado. Livre mercado é essa foto. Vários pobres, pessoas de baixa renda, comprando, se divertindo no shopping, apesar de tudo. Isso é padrão de vida. Mas isso vai acabar. Isso vai contra a agenda totalitária petista. Essa foto vai ser substituída por essa. Destruição, morte, vazio, o fim da prosperidade, o fim da economia, o fim do indivíduo, o fim da felicidade humana. Essa é a agenda do PT para o Brasil. Boa sorte, que nós vamos precisar. Um abraço.